Pessoal, tudo bem com vocês? Agora a gente dá início no vídeo 41, a terceira e última parte do nosso curso, que é o estudo de sistemas oscilantes, né? Ou introdução à mecânica ondulatória, tá? Esse estudo, pessoal, ele é extremamente importante para a gente, por isso que eu dediquei toda a terceira parte do nosso curso para isso, né? Para focar nisso. Porque muitos sistemas, por que isso é importante? Muitos sistemas físicos que a gente encontra na natureza são sistemas que a gente chama de sistemas periódicos, né? Ou seja, são sistemas que se repetem, ou seja, eles repetem o seu comportamento após intervalos regulares de tempo que a gente chama de período, tá? Então, por exemplo, né, o caso, talvez para vocês aí o mais importante, né, no caso de sistemas de corrente alternada, né, você tem lá que a estação geradora de energia, a CEMIG, por exemplo, né, a força eletromotriz que é produzida lá na usina hidrelétrica, lá da CEMIG, da estação geradora, é uma força eletromotriz alternada, né? Você tem, por exemplo, né, que a polaridade ali no caso de uma tomada, a gente fala que a diferença de potencial entre os polos da tomada é 127 volts, né? Usualmente a gente fala que é 110, né? 110 e 220, mas na verdade é 127. Aquele valor de 127, ele não é um valor constante, aquilo é uma média após um número de oscilações, né? A polaridade da tomada, ela alterna positivo e negativo, ora o de cima é positivo, ora o polo de baixo é negativo e ora inverte. Essa inversão acontece 60 vezes por segundo, né? A frequência de alternância da rede alternada, né, fornecida pela CEMIG aqui no Brasil e pelas outras fornecedoras de energia elétrica, né, outras companhias de energia elétrica, é 60 Hz, tá? Então, essa oscilação de polaridade acontece 60 vezes por segundo. Se você tomar uma média dessas oscilações, você vai ter o resultado de 127 volts ou 220. Né? Então, por exemplo, um circuito de corrente alternada, você tem que a força eletromotriz que aciona aquele circuito é um exemplo de um sistema oscilante, porque a força eletromotriz alterna periodicamente no tempo e a corrente elétrica que flui num circuito desse tipo, de corrente alternada, a corrente varia de direção, né? Ora os elétrons fluem num sentido, ora eles fluem num sentido, né, dentro da fiação, ora eles fluem no sentido contrário, de acordo com a polaridade da força eletromotriz, né? Por exemplo, um outro caso de sistema oscilante é uma corda, né? Você pega uma corda, amarra numa extremidade fixa e pega a outra ponta, segura aqui com a sua mão e sacode periodicamente para cima e para baixo. Você vai produzir um padrão ondulatório que se repete, né, periodicamente. Então, também uma onda, uma corda, é um sistema oscilante. Na superfície de uma bacia, por exemplo, ou de uma piscina, né? Se você vai batendo periodicamente com uma régua, por exemplo, né? Você vai batendo periodicamente na superfície da água, você produz um padrão ondulatório que se repete periodicamente, né? Então, assim, tem ondas eletromagnéticas, como a gente já vai ver também. Você tem que o campo elétrico e o campo magnético que constituem, né, uma onda luminosa, né, por exemplo, a luz visível, também é um exemplo de sistema oscilante. Né? O campo eletromagnético oscila periodicamente no tempo, oscila bilhões de vezes por segundo, né, dentro da faixa de frequência que os nossos olhos conseguem captar. Enfim, tem inúmeros sistemas na natureza que se repetem. São sistemas cujo comportamento se repete periodicamente a cada intervalo de tempo, que a gente chama de período de movimento, tá? O período do sistema, tá? Então, aqui para a gente introduzir esse assunto e colocar algumas variáveis, né, algumas grandezas que vão ser importantes no nosso estudo, nós vamos usar como protótipo, né, como exemplo básico, um sistema oscilante que é chamado sistema massa-mola. A gente já falou um pouco de sistema massa-mola lá na Física 1, quando a gente estudou sistemas conservativos, conservação da energia mecânica, energia potencial elástica, enfim. Aqui a gente vai revisitar aquele assunto, só que no contexto da mecânica ondulatória, tá? Então vamos usar esse dispositivo, né, esse experimento imaginário aqui, para ilustrar uma série de conceitos e definir uma série de conceitos que a gente vai estudar ao longo desse capítulo, tá?
Então, primeiro, o que é um sistema massa-mola? Bom, digamos que você tem aqui uma superfície horizontal sem atrito, tá? Para simplificar aqui os nossos cálculos. E aí eu vou fazer o seguinte, vou pegar um material com propriedades elásticas, por exemplo, uma gominha ou uma mola, aquelas molinhas de metal, igual a gente vê em brinquedos, né? Aquelas molinhas de metal com vários arames enrolados, né? Aquilo é um exemplo de um material elástico, tá? E aí eu vou pegar um material então desse tipo, seja uma gominha ou seja uma mola metálica, e vou amarrar na extremidade dela um corpo de massa M, uma caixinha qualquer de massa M, tá? Inicialmente, essa linha vertical que eu coloquei aqui, ela marca para mim uma linha de referência que vai marcar para mim o comprimento de repouso daquela mola. Então, se aquela mola ela tem exatamente esse comprimento aqui, ou seja, se ela não está nem distendida e nem comprimida, então ela está em equilíbrio, ok? Então eu estou colocando aqui como origem do meu eixo X justamente essa posição onde a mola está em equilíbrio, né? Isso aqui é o tamanho, é o comprimento de equilíbrio da minha mola, tá? Aí eu amarrei esse bloquinho inicialmente aqui na posição de equilíbrio, vou pegar esse bloquinho e vou esticar esse cara para a direita. Então eu vou deformar a minha mola, tá? Vou aplicar uma deformação X para a direita nessa mola, tá ok? Aí na prática, pessoal, eu vejo o seguinte, né? Sempre que eu amarro uma coisa, né, numa mola e deformo essa mola, esse corpo ele fica submetido à ação de uma força que a gente chama de força elástica. É uma força produzida pela mola ou é uma força exercida pela mola sobre o corpo devido à deformação que você aplicou. E essa força, primeiro, ela é tanto maior quanto maior a deformação da mola, né? Claro que você não pode deformar demais, indefinidamente, porque senão você vai romper as ligações químicas, né, que formam a mola, né? Mas assim, para deformações que não são muito grandes, a força que a mola aplica no corpo é diretamente proporcional à deformação que você aplicou. Ou seja, se você dobra a deformação, você dobra a força que a mola aplica naquele corpo. Se você triplica a deformação, você triplica a força que a mola aplica naquele corpo. Isso vale tanto para deformação do tipo esticamento, quanto compressão. Eu poderia ter pego esse corpo aqui, ó, ao invés de esticar a mola para a direita, eu poderia ter comprimido a mola para a esquerda. Tanto faz, o comportamento é o mesmo. Né? A relação que estabelece, ou a equação, né, que relaciona a força aplicada pela mola com a deformação é a chamada lei de Hooke. Né? Eu já comentei um pouquinho sobre o Hooke com vocês. Né? O Hooke ele foi um contemporâneo do Newton, né, lá no século XVII. Tem uma literatura vasta também sobre ele, embora ele não seja tão famoso quanto o Newton, né? Mas uma das contribuições dele foi isso, né? Foi o estudo da elasticidade dos corpos. Tá? Então isso aqui é a lei de Hooke. A força aplicada por um corpo com propriedades elásticas e deformado, essa força ela é proporcional à deformação e ela depende também de uma constante que é a rigidez elástica daquele material. Então, por exemplo, você tem molas que são mais rígidas do que outras, né? Isso tem a ver, essa constante K tem a ver com a rigidez das ligações químicas que formam aquela estrutura, né? Então, se você pega, por exemplo, uma gominha muito macia, né? Uma gominha muito frágil, né? Igual essas que a gente usa no dia a dia, a constante elástica delas é pequena. Agora, se você pega, por exemplo, suspensão de carro, que é uma mola mais dura, né? Para resistir aos impactos, aquela mola, como ela é muito mais rígida do que uma gominha, por exemplo, né? Então, a constante K de uma mola daquele tipo, a suspensão do carro, é uma constante muito grande, né? Então, isso aqui tem a ver com o material que constitui aquele material elástico, tá ok? Se é um metal ou se é um polímero, seja lá o que for, tá? E esse menos indica para a gente o seguinte, que a força elástica ela é sempre contrária à deformação que você aplicou. Ou seja, se eu peguei aqui e deformei essa mola para a direita, né, se o meu X aqui aponta para a direita, a força aponta para a esquerda. Se fosse uma compressão, se eu tivesse comprimido a mola para a esquerda, a força elástica ia atuar para a direita. Então, se o X é positivo, a força é negativa. Se o X é negativo, a força é positiva, né? Então ela vai me dar a direção sempre contrária à deformação.
Tá? Então, repara o seguinte, gente. Imagina o seguinte, que eu pego esse corpo aqui e solto. Tá? Como não tem atrito, o que acontece? Quando eu deformo uma mola, a gente já viu isso lá na Física 1, quando você deforma uma mola, o sistema adquire energia potencial elástica. Né? E essa energia potencial depende da deformação. Né? É aquele meio de KX2, igual a gente viu lá na Física 1. Então, quando você solta esse corpo, tudo que eu tinha de energia potencial acumulado no sistema vai ser convertido em energia cinética. Quando esse corpo vai ser acelerado pela força elástica, né? Desde esse ponto até a posição de equilíbrio. Nesse trajeto daqui até a posição de equilíbrio, tudo que o sistema tinha de energia potencial vai ser convertido em energia cinética da massa. Né? Ao passar daqui para a esquerda, bom, quando esse corpo chega na posição de equilíbrio, eu tenho energia cinética, apenas energia cinética, né? Porque a deformação é nula. Agora, daqui para a esquerda, tudo que a caixinha tinha de energia cinética vai ser convertido de volta em energia potencial elástica, porque daqui até o lado esquerdo, enquanto essa massa está se deslocando para o lado esquerdo, ela está comprimindo a mola, o sistema está adquirindo novamente energia potencial elástica. Né? E de onde que vem essa energia potencial elástica? Da energia cinética que a caixinha adquiriu ao passar daqui para cá. Então, o tempo todo você tem energia potencial se convertendo em cinética, cinética se convertendo em potencial e vice-versa. Qual que é o resultado disso, gente? Como esse sistema não tem atrito, ou o atrito é desprezível, né, nesse experimento imaginário que eu estou fazendo, essa caixinha ela vai ficar oscilando periodicamente em torno da posição de equilíbrio. Por isso que esse é um sistema que se repete, é um sistema periódico. Né? Essa caixinha vai sair dessa posição, passar pela posição de equilíbrio, comprimir a mola. Ela vai freando, freando, freando. Chegou aqui, ela vai ser acelerada de volta para a direita. Vai passar pela posição de equilíbrio, vai ganhar energia cinética e daqui para lá vai perder energia cinética e ganhar potencial. De novo, depois a mesma coisa. Perde potencial, ganha cinética. Perde cinética, ganha potencial. E por aí vai. Sempre oscilando em torno da posição de equilíbrio do sistema. Essa força elástica, a gente dá o nome de força restauradora. Né? Porque olha só, o que ela recebe esse nome? Isso aqui, ó, a força elástica, nesse caso, está fazendo o papel de força restauradora. Por que ela recebe esse nome de força restauradora? Porque o tempo todo a mola está tentando trazer a caixinha de volta para a posição de equilíbrio. Olha só, se eu pego essa caixinha e deixo ela quietinha aqui, ó, não vai acontecer nada. A mola não está deformada, então ela não vai aplicar força na caixinha. A partir do momento que eu deformo a mola ou para a direita ou para a esquerda, a força não é contrária à deformação. Então a força vai ficar, essa força elástica, o tempo todo, ela tenta trazer de volta a caixinha para a posição de equilíbrio. Quando a caixinha está comprimindo a mola para o lado esquerdo, a força atua para o lado direito, tentando trazer ela de volta para a posição de equilíbrio. Isso acontece o tempo todo. Então, o tempo todo, essa força elástica ela tenta restaurar a situação de equilíbrio. Qual que é a situação de equilíbrio? A caixinha passando pelo meio da oscilação, onde eu não tenho deformação. Tá? Quando x igual a zero, eu não tenho força elástica. Né? Essa é a condição de equilíbrio. Tá? Então, isso aqui é um sistema oscilante. Eu quero estudar esse sistema e definir uma série de coisas. Tá legal? Então, olha só, gente. Vamos descrever a equação de movimento desse sistema. O que eu quero agora é achar uma fórmula que vai me dar a posição da caixinha em função do tempo. O que eu quero agora é achar uma fórmula para x de t, ou seja, qual que é a posição horizontal da caixinha em cada instante de tempo. Para isso, eu vou ter que escrever a equação de movimento, que vai vir da segunda lei de Newton. Quais as forças que estão atuando nessa caixinha aqui? Ó? Você tem o peso para baixo, você tem a força normal. Né? As duas se anulam, porque essa caixinha não está acelerada nem para baixo nem para cima. Então, peso anula a normal. Tanto é que eu nem representei aqui. Né? Elas não interessam aqui para a gente. Agora, a força elástica, como eu não tenho atrito, a força elástica é a única força que atua na horizontal.
Então, ela é a força resultante. E o que é força resultante? Massa vezes aceleração. Né? Então, vamos escrever a segunda lei de Newton para esse movimento aqui. Ó. Então, eu sei que força resultante é massa vezes aceleração. E quem que é a força resultante nesse caso? É a lei de Hooke, que é menos K vezes X, a força elástica. Né? É a única força horizontal que está atuando na caixinha. Né? A aceleração, pessoal, lembra, a aceleração é a derivada, isso é lá da física 1, né? A aceleração é a derivada da velocidade e a velocidade é a derivada da posição, né? Lembra, olha só. Isso é uma coisa básica lá da física 1, né? Onde é que eu vou escrever isso aqui? Deixa eu escrever aqui no cantinho. Eu sei que a velocidade é dx dt, né? Velocidade instantânea de um corpo é a derivada da posição. E o que é a aceleração? A aceleração é a derivada da velocidade. Né? A aceleração é a derivada da velocidade. Só que a velocidade não é dx dt. Então a aceleração é a derivada segunda da posição. Né? Então massa vezes d2x dt2, que isso aqui é a aceleração, né? Isso é igual a menos kx, que é a força resultante. Então isso aqui é simplesmente a segunda lei de Newton aplicada para esse movimento. Tá? Então aí vamos só reescrever agora essa equação da forma mais conveniente. Né? Eu vou escrever o seguinte, que d2x por dt2, né? Ou seja, a aceleração, é menos k sobre m, né? Passei o m para cá dividindo, menos k sobre m vezes x. Tá? Esse k sobre m, pessoal, vou dar um nome para ele, vocês já vão entender o porquê na sequência ali. Tá? Esse k sobre m, eu vou dar um nome para ele, eu vou chamar isso aqui de ômega ao quadrado. Tá? Então, a constante K, rigidez elástica da mola, sobre a inércia do sistema, né, que é a massa da caixinha, é igual a ômega ao quadrado. Eu estou desprezando a massa da mola, tá? Estou considerando só a massa da caixinha. Então, menos K sobre M, eu vou chamar, o K sobre M eu vou chamar de ômega 2. Tá? Então, agora, pessoal, é o seguinte, eu não quero achar o x de t, então eu tenho uma equação diferencial de segunda ordem com coeficiente constante. Né? Tem uma derivada segunda aqui, menos uma constante, vezes a própria função. Eu quero achar uma fórmula para o x de t. Tá? Tem vários métodos aí para você resolver equações diferenciais de segunda ordem com coeficientes constantes. Né? Vocês já devem ter visto isso bastante lá no curso de cálculo, ou se não viram ainda, certamente vão ver, né? Nesse período ou no próximo. Tá? Então, assim, tem métodos para você resolver equações diferenciais de primeira ordem ou de segunda ordem, aqui no caso é de segunda ordem. Né? Se aparece uma derivada segunda, é equação de segunda ordem. Tá? Então, assim, é claro, não vou ficar aqui aplicando métodos para resolver equação diferencial, mas aqui é muito simples, porque olha só, eu quero uma função cuja derivada segunda é menos uma constante vezes a própria função. Ué, gente, isso aqui, ó, então, qual função matemática que tem essa propriedade? Eu pego a derivada segunda dela e o resultado é menos uma constante vezes a própria função. Isso está com cara de um seno ou de um cosseno, né? Que é a derivada do seno dá cosseno. A derivada do cosseno é menos o seno, né? Ou o contrário, a derivada do cosseno é menos o seno. Se eu derivo de novo, aparece menos cosseno. Né? Então, isso aqui, essa função matemática está com cara de um seno ou de um cosseno. Né? Ou seja, uma função que obedece a essa relação. Ah, professor, não poderia ser uma exponencial? Porque a exponencial, se eu derivo duas vezes, vai aparecer a própria exponencial. Né? Por exemplo, se eu pego, vamos escrever aqui, né? E elevado a x. Né? A derivada disso é e elevado a x. A derivada segunda é e elevado a x também. A derivada da exponencial é ela mesma, né? Mas você vê que a exponencial não vai satisfazer essa equação por causa desse sinal menos aqui, ó. Eu quero uma função cuja derivada segunda é a própria função, só que multiplicado por uma constante negativa. Tem que ter uma troca de sinal aqui, ó. A exponencial não vai satisfazer isso aqui, ó. Não vai aparecer sinal de menos. Então, esse sinal de menos faz toda a diferença, tá? Então, a exponencial não vai me ajudar nesse caso. Tem que ser ou um seno ou um cosseno. Tá? E tem que ser uma função periódica, né? Porque esse sistema ele não oscila periodicamente, então não pode ser uma exponencial.
que a exponencial ela não se repete periodicamente. Né? O seno e cosseno se repetem. Né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui uma proposta de solução. Né? E, claro, vai ser uma proposta que vai dar certo. Né? Eu vou fazer um chute aqui, mas um chute certeiro. Né? Então, eu vou fazer uma proposta de solução dessa equação diferencial aqui. Ó. Vamos dizer que o meu x de t é uma constante, que eu chamei de a, vezes um cosseno de ômega t mais uma outra constante. Tá? Sempre que você resolve uma equação diferencial de segunda ordem, aparecem duas constantes, que são constantes de integração. Essas constantes, no caso o a e o φ, são determinadas pelas condições iniciais do problema. Pela posição inicial da caixinha, com t igual a zero, e a velocidade inicial da caixinha, com t igual a zero. Né? A gente vai falar disso com mais detalhe depois. Mas o fato é, quando você resolve uma equação diferencial de segunda ordem, a solução geral dela envolve duas constantes, que você vai determinar posteriormente com as condições iniciais do problema. Né? Vocês já devem ter visto isso também lá no curso de cálculo de equações diferenciais. Tá? Então o fato é o seguinte, vamos propor essa solução, eu ainda não sei se essa solução aqui vai dar certo, nós vamos checar. Né? Onde a e φ são constantes, são números. Tá legal? Então vamos ver se essa equação satisfaz, essa solução, né, essa proposta de solução, satisfaz a equação diferencial. Vamos ver aqui. Ó. Vamos fazer a derivada primeira dessa função aqui, né, o dx dt. Qual que é a derivada dessa função aqui? No tempo. Ué, a derivada da conta, como é que é? Derivar essa constante aqui, eu vou encostar, né, então o a fica quieto lá. A derivada do cosseno de uma coisa é menos o seno daquela coisa. Né? Que coisa? Ômega t mais φ. Tá? Só que eu estou derivando em relação ao tempo. Então eu tenho que derivar a coisa também. Ó, a derivada do cosseno de uma coisa é menos o seno daquela coisa. Mas eu tenho que derivar a coisa. Né? Tem que derivar o argumento da função seno. Né? Derivada disso aqui no tempo, o φ é constante. Derivada de ômega t é ômega. Né? Então, ó, já apareceu um sinal menos lá que me interessa. Ó. Apareceu um sinal menos aqui. Apareceu lá também, né? Que vem da derivada do cosseno, que é menos seno. Tá? Aí vamos pegar isso aqui agora e derivar de novo em relação ao tempo. Vamos fazer o d2x dt2. Né? Então pega isso aqui e deriva no tempo de novo. Então, ó, eu vou ter menos a ômega, tá aqui, ó, menos a ômega, já coloquei. A derivada do seno da coisa é o cosseno daquela coisa. Mas eu tenho que derivar a coisa também, né? Então, a derivada da coisa aqui ó, vai dar um outro ômega, um outro fator de ômega. Né? Derivada disso aqui no tempo é simplesmente ômega, que o φ é constante. Né? Então, aí, no final das contas, o que vai dar? Menos a ômega vezes ômega, ou seja, menos a ômega 2, cosseno de ômega t mais φ. Tá? Ué, gente, o que é isso aqui? Ó? A cosseno de ômega t mais φ. Essa expressão não é justamente a minha função original? Então, pronto, resolvi. Eu queria uma função x cuja derivada segunda é menos ômega 2 vezes o próprio x. E é justamente o que eu tenho, né? Derivada segunda é menos ômega ao quadrado vezes o próprio x de t, a própria função x de t. Né? Então, esse chute que eu dei aqui está correto. Né? Poderia ser um seno também, tá? Não tem problema, poderia ser a solução geral. Pode envolver um seno também, não tem problema. Tá? O seno e o cosseno são funções muito parecidas. Né? Se você pega o gráfico da função seno e o gráfico da função cosseno, eles são iguaizinhos, só que uma função é deslocada em relação à outra. Né? Então, para a solução geral, pode envolver um seno também. Né? Eu estou seguindo aqui a anotação do livro e usando um cosseno. Tá? Então, beleza, gente. Dada essa proposta aqui de solução, eu quero explorar ela um pouco mais, quero discutir ela com um pouco mais de detalhe. Vamos fazer um gráfico, vamos fazer um esboço gráfico dessa função matemática aqui, ó, a cosseno de ômega t mais φ, tá? Então eu tenho aqui um gráfico de posição em função do tempo da caixinha, né? E no eixo horizontal aqui é o próprio tempo, né? Ó, gente, olha só, o cosseno é uma função periódica, né? Uma função oscilatória, ou seja, uma função que se repete, tá? E é uma função que varia de menos 1 até mais 1.
Então, o x de t, vocês concordam comigo que no gráfico ele vai variar de menos a até a. Quando esse cosseno for menos 1, a posição da caixinha é menos a. Quando esse cosseno for 1, a posição da caixinha é a. E nos outros instantes de tempo, a caixinha vai oscilar de acordo com a função cosseno. E é justamente esse comportamento que é esperado para a caixinha, né? Ela oscila entre dois extremos em torno da posição de equilíbrio. Qual que é a posição de equilíbrio? O x igual a zero. Né? X igual a zero. Então você tem uma oscilação simétrica e periódica em torno do x igual a zero. Né? Os extremos da oscilação, x igual a menos a e x igual a mais a, é a amplitude do movimento. É o máximo de deformação, tanto para a direita quanto para a esquerda. Então a oscilação ela acontece entre dois extremos, x igual a menos a, x igual a mais a. Então aquele a, aquela constante que aparece aqui, ó, esse azinho, é a amplitude. Né? Isso aqui, ó, esse azinho, são as amplitudes, isso é a amplitude do movimento. Né? Ou seja, a máxima deformação que a mola vai sofrer. Tá? No gráfico ali, o que a gente interpreta como sendo o período do movimento? O período é o intervalo de tempo de repetição. Então, por exemplo, a caixinha está aqui, ela vai para o lado esquerdo e volta para a mesma posição. Então, eu tenho uma oscilação completa. O tempo para uma oscilação completa, ou seja, o tempo de repetição, é o período. Então, por exemplo, a caixinha está na posição x igual a A. Ela está o mais deformada possível para a direita. Aí eu solto a caixinha. Ela vai lá para o outro lado, vai para o x igual a menos a, depois volta para o x igual a de novo. Então, olha só. O tempo que ela demorou para sair da posição x igual a mais a, ir lá para o outro lado e voltar, esse intervalo de tempo aqui é o período. Né? Então, nesse gráfico, né, nessa oscilação, nessa onda aqui, né, a distância entre dois máximos é o período, a distância entre dois mínimos também é o período. Né? A distância entre dois mínimos, digamos que a caixinha está nessa posição aqui, ela está o mais comprimida, a mola está o mais comprimida possível para a esquerda. Aí eu solto a caixinha. Ela está aqui, vai oscilar para a posição x igual a mais a e vai voltar para a posição x igual a menos a. Então ela estava x igual a menos a, foi lá para o outro lado e voltou. Esse intervalo de tempo é o período. Né? Então a distância entre dois máximos é o período, a distância entre dois mínimos também é o período, ou a distância entre três pontos sucessivos desse gráfico, né? Distância entre três pontos sucessivos também é o período. Né? É o tempo para uma oscilação completa. Tá legal? E aí, gente, beleza. Então, isso é uma geral, né, da descrição matemática desse movimento. Falta só um detalhe para a gente fechar a solução, tá? Completamente ali. Na verdade, dois detalhes, né? Falta falar desse ômega com mais detalhe e depois falar das condições iniciais do movimento, tá? Então, o que acontece, gente? Esse ômega, eu identifiquei esse ômega a partir dessas constantes, né? K sobre M. Constante da mola e inércia do sistema, né? Massa do sistema, tá? Para que essa função seja periódica com período t grande, esse ômega, essa constante ômega, tem que ter essa expressão geral aqui, ó, 2π sobre t. Essa relação ômega ao quadrado igual a k sobre m é específico do sistema massa-mola. A relação geral para o ômega num sistema oscilante é 2π sobre t, que é a frequência, é o que a gente chama de frequência angular do movimento. Por que eu dou esse nome, frequência angular? Porque frequência é inverso do período. O ômega não é simplesmente inverso do período, é 2π sobre o período. Então, essa grandeza a gente chama de frequência angular. Tá? Então, por que o ômega tem que ter essa forma geral? Né? E o que isso aqui vai me ajudar? De novo, para que essa função seja periódica com período t, o ômega tem que ter essa expressão. Tá? E para provar isso, nós vamos jogar essa expressão lá e mostrar que essa função
x de t, ela se repete de fato a cada t grande segundos. Tá? Então, para isso, para eu mostrar a validade dessa relação, eu vou ter que provar que x, a posição x da caixinha, avaliada no instante de tempo t mais período, tem que ser igual ao x de t. Ou seja, essa função x, ela se repete a cada t segundos. Tá? Eu quero mostrar isso aqui, tá? Dada essa definição. Tá? Vamos fazer isso do lado de cá para ver, né, avaliar a validade dessa relação. Então, olha só, gente, vamos escrever essa equação usando essa definição aqui, ó. X de t é igual a constante A, que a gente já viu que é a amplitude do movimento, né? Vezes cosseno de... Quem que é o meu ômega? Eu estou chamando de 2π sobre t, tá? 2π sobre t, 2π sobre período, né, vezes t. Então, isso aqui tudo que está em parênteses é o meu ômega, tá? Eu estou checando a validade daquela equação ali, tá? Ver se ela satisfaz essa propriedade. Então, ômega t mais φ. Então, essa é a equação de movimento usando essa definição aqui, ó. Ômega t, que é 2π sobre t, né? Vezes o tempo, mais essa constante φ, tá legal? Então vamos ver o seguinte, gente, será que essa equação, escrita dessa forma, satisfaz essa propriedade? Vamos ver. Vamos avaliar quanto que é x de t mais t grande. X de t mais t grande. Isso é igual. Então, no lugar do t, eu vou colocar t mais t grande. Vamos ver o que acontece. Isso é igual a A vezes cosseno de a colchete, 2π sobre t grande, deixa quieto lá, 2π sobre t grande, vezes, no lugar do t, eu estou colocando t mais período. Então, aqui vai ficar t mais período, mais a constante φ. Vamos ver quanto que dá esse negócio. Isso é igual a A vezes o cosseno de a colchete. Olha só, gente, eu vou ter... Vamos abrir esse parêntese aqui, né? Aplicar a propriedade distributiva ali. Então, eu vou ter 2π sobre t grande vezes o tempo. Então, 2π sobre o t grande, que é o período, né? Vezes o tempo de movimento, mais 2π sobre t vezes t, né? 2π sobre t grande vezes t grande vai dar 2π. Né? 2π mais φ. Isso aqui, gente, essas constantes aqui são todas dadas em radianos, tá? Eu esqueci de mencionar isso para garantir a validade da equação. Tudo isso aqui, ó, ômega t e φ, tudo expresso em radianos, tá? Então, esse 2π que apareceu aqui é 2π radianos, tá legal? Gente, olha só o que apareceu. A vezes cosseno de ômega t, né? O meu ômega eu estou definindo como 2π sobre período, tá? Então, apareceu A vezes cosseno de ômega t mais φ mais 2π. Gente, quando eu adiciono 2π radianos na função cosseno, eu vou alterar o resultado do cosseno? Olha só, cosseno de θ mais 2π radianos não é a mesma coisa que o cosseno de θ? Se você fizer na calculadora, pega θ é igual a 3 radianos, faz 3 radianos mais 2π. Isso é igualzinho ao cosseno de 3 radianos. Então, quando você soma 2π radianos no argumento da função cosseno, você não vai alterar o resultado dela. Por que você não altera? Porque a função cosseno, ela se repete
a cada 2π radianos. Então pega aqui, θ igual a 1 radiano. Você faz o cosseno de 1 radiano mais 2π radianos. Faz na calculadora. Isso é igual ao cosseno de 1 radiano. Aqui tem que estar em radianos. Está tudo em radianos. Tá? Então a função cosseno, assim como a função seno, ela se repete a cada 2π. Então o cosseno de θ mais 2π é igual ao cosseno de θ. Esse fator de 2π aqui, ó, eu posso esquecer ele completamente, que ele não vai alterar absolutamente nada no resultado do cosseno. Então aqui é a mesma coisa. Esse 2π que apareceu aqui, ó, eu posso esquecer ele completamente, que não vai alterar o resultado do cálculo do cosseno. Então isso aqui, ó, é a mesma coisa que... Isso é a mesma coisa que A vezes o cosseno de... O que sobrou lá? 2π sobre período, 2π sobre período, vezes o tempo, né, que já estava lá, mais o φ. Aquele fator 2π ali, ó, eu posso esquecer ele completamente. Então, e o que é isso aqui, gente? A vezes cosseno de ômega-t mais φ. A cosseno de ômega-t mais φ, isso aqui, ó, é o meu próprio x de t. Então, eu acabei de achar que x de t mais período é igual a x de t. Ou seja, de fato, usando essa relação para a função, desculpa, usando essa definição para a frequência angular, ou seja, a constante que multiplica o tempo nessa equação de movimento é 2π sobre o período. Fazendo isso, eu garanto que essa função é periódica com período t, que é o que eu quero. Então, olha só, essa função satisfaz aquela equação diferencial vindo lá da segunda lei de Newton, e além disso, usando essa definição, eu descubro que essa camarada, essa função matemática, é periódica com período t, que é o que eu quero. Tá? Então, só para encerrar aqui essa parte, eu tenho o seguinte, né? Para o sistema massa-mola, o que eu tenho? Eu tenho aqui a frequência angular, ela é sempre 2π sobre período, né? 2π sobre período, essa é a fórmula geral para a frequência angular, né? Quando a gente for estudar ondas em cordas ou outros sistemas oscilantes, vai aparecer um fator de ômega também nas equações. Aquele ômega é a frequência angular. E o que é frequência angular? 2π sobre período. Tá? Então, isso aqui é geral. Especificamente para o caso do sistema massa-mola, a gente já viu naquela parte que eu apaguei aqui, né, no início do raciocínio, que esse ômega, o ômega ao quadrado, eu tinha definido ele como sendo K sobre M. Né? Isso foi uma das primeiras coisas que eu escrevi. Então, o ômega é 2π sobre T, sempre. Para o caso específico do sistema massa-mola, o ômega ele é a raiz de K sobre M. Raiz de K sobre M. Então, quanto que fica o período? Qual que é a fórmula do período de oscilação do sistema massa-mola? Então, isso aqui vai me dar o seguinte, ó, olha só. Passa o T para lá multiplicando, passa o raiz de M para cá multiplicando e o raiz de K dividindo. Né? Ou multiplica cruzado, como você quiser. Eu descubro que T vezes a raiz de K, T vezes a raiz de K, é igual a 2π vezes raiz de M. Só multipliquei cruzado aqui, tá? 2π vezes raiz de M. Ué, gente, então finalmente eu descubro que o período de movimento, o período de oscilação do sistema massa-mola, período T, ele é igual a 2π vezes raiz de M sobre K. 2π, ou seja, o tempo que essa caixinha demora para fazer uma oscilação completa, ou seja, sair da posição inicial, ir lá para o outro lado e voltar para a posição inicial, é 2π raiz de M sobre K segundos. Tá? Então você vê, né, que o período ele é tanto maior quanto maior a massa. Ou seja, se eu pego um bloquinho aqui, né,
e coloca um bloquinho bem pesado, você vê que quanto maior a massa, maior o período. Claro, né? Quanto maior a massa, maior a inércia do sistema, então mais difícil é para a mola oscilar, botar esse cara para oscilar. Então mais tempo ela vai demorar para trazer esse cara para o outro lado e voltar para a posição inicial. Então maior vai ser o intervalo de tempo de repetição do movimento. Por outro lado, quanto mais rígida, quanto mais dura for a mola, quanto maior o K, menor o período. Se você pega uma massa e conecta numa mola cuja constante elástica K é muito dura, é muito rígida, o que acontece? Se a constante K é muito dura, a força elástica ela é muito elevada, ela é muito grande, né? Para uma dada deformação, quanto maior o K, maior a força elástica. Então, mais rápidas vão ser as oscilações, ou seja, menor o período. Então, quanto maior a massa, quanto maior a inércia, maior o período, né? Ou seja, mais lentas vão ser as oscilações. Quanto maior a rigidez elástica, mais rapidinhas vão ser as oscilações, porque mais intensas vão ser a força elástica, os valores da força elástica. Então, menor o período, o sistema vai oscilar mais rapidinho. Tá legal? E detalhe, né? Você vê que o período não depende da amplitude. Então, independente se essa amplitude aqui é grande ou pequena, ou seja, independente do intervalo, né, independente dos valores máximo de deformação, o período é sempre o mesmo, né? Então, se esse sistema tem uma amplitude grande ou se ele tem uma amplitude menorzinha, né? Ou seja, se a máxima deformação da mola for grande ou pequena, o período não depende disso, só depende da massa e da constante K, né? A frequência do movimento, a frequência é o inverso do período, né? Então, a frequência não é a frequência angular. Frequência angular é 2π sobre t, né? O ômega eu posso escrever como 2π vezes a frequência, porque o inverso do período é a frequência, né? Frequência angular envolve o fator 2π. Frequência é simplesmente o inverso do período, né? Então aqui, ó, a frequência é simplesmente 1 sobre 2π, raiz de K sobre M. Raiz de K sobre M, né? Período é o tempo para fazer uma oscilação completa. Frequência é o número de oscilações por segundo, né? Frequência F, o Fzinho, é número de oscilações completas, número de oscilações completas por segundo. Né? Então, quando você fala assim, a frequência de um processador de computador é, sei lá, 2 GHz, né? Unidade de frequência é dada em Hertz, né? Isso a gente já viu lá na Física 1, quando a gente estudou movimento circular uniforme, aquela coisa toda, né? Frequência, né? Unidade de frequência, a gente chama de Hertz, tá? Então, quando você fala assim, um computador, um processador tem uma frequência de 2 GHz. 2 GHz são 2 bilhões de Hertz, né? Ou seja, 2 bilhões de oscilações de leitura da memória a cada segundo, né? Uma estação de rádio, ela funciona lá, ela transmite, né, ondas eletromagnéticas com uma frequência de, sei lá, 100 kHz, né? Esse prefixo quilo significa 1000, né? Então vai ser 100.000 Hz. Então, a onda eletromagnética que transporta a informação daquela rádio, transporta o som daquela rádio, né? Os dados daquela rádio, o campo eletromagnético oscila 100.000 vezes por segundo. São 100.000 oscilações por segundo, né? E por aí vai, megahertz, né? Enfim, tem vários prefixos para unidade de hertz. Tá legal? Então, tempo para uma oscilação completa e número de oscilações por segundo. Então, a frequência é o inverso do período. Tá legal? Então, tá, gente. Aí, essa parte introdutória, né? Tá, vou fechar por aqui. E aí, na sequência, a gente vai falar com um pouco mais de detalhes sobre condições iniciais da oscilação. Ou seja, num determinado experimento,
Como que eu determino as constantes A e φ? Sabendo a posição inicial da caixinha, ou seja, quando eu liguei o cronômetro em t igual a 0, se eu sei a posição inicial da caixinha e a velocidade inicial dela, eu vou ser capaz de calcular as constantes A e φ. Tá legal? Então a gente discute isso com mais detalhe no próximo vídeo.